Olá, pessoal, tudo bem? Olha que fofuras que eu preparei para vocês. Bom, deixa eu primeiro apresentar aqui o avental. Olha que avental show, todo bordado, ponto caseado à mão aqui em volta, né? Fica bem firme, bem durinho, né? Fica muito show. Ó, aqui embaixo, aqui em cima também tem um detalhe, né? As cordinhas aqui, fitas para amarrar, enfim, olha lá, aqui em cima que bonito que é também, né? Todo bordado. Já mandei, inclusive, costurar, tá, gente? Vai ter à disposição aí no site para vocês comprarem e poder pintar exatamente igual as minhas joaninhas bailarinas. A tábua, eu sempre falo, né? Cola permanente, ponto mordente, risquei com carbono, e como eu sou sempre muito exagerada, coloquei duas irmãzinhas aqui, joaninhas, mas vocês podem optar por uma só aqui no centro. E também separei um estêncil por onde for floresça, para colocar aqui em cima. Também tem no site, tá, gente, esse estêncil. Ó que legal, vai dar certinho aqui em cima, né? Então vai ficar um avental chique, muito lindo mesmo. Como sempre, nós vamos começar pelo fundo, esfumando aqui atrás. Já vou pegar as tintas para a gente começar. Assim, gente, esse avental, ele tem 60 centímetros na largura por 70 na altura, tá? Então, ele comporta muito bem as duas joaninhas aqui. O tecido é Estilotex, né? Sacaria de primeira qualidade, fica um trabalho muito bonito, a trama é bem fechadinha, vale a pena, viu, gente? Bom, separei o clareador e o marfim. Eu quero uma cor bem suave aqui por trás, para destacar mesmo as joaninhas, que tem o preto, o vermelho, né? Umas cores fortes. Então, aqui por trás, eu vou colocar um fundo mais suavezinho. Separei o pituá e um pincel menor, número 8, para os cantinhos que o pituá não alcança, né? Não, ele é grandão e não alcança. Então, você umedece os cantinhos, movimento circular, só clareador. O meu tá brilhando um pouquinho porque ainda é a sobra do Natal, né? Que eu gosto de misturar o clareador com glitter cristal, aí fica tudo brilhando, né? E passou por partes, né? Não adianta umedecer tudo com o clareador, porque vai secar. Vem com o marfim e esfuma. É bem clarinho mesmo, tá, gente? Só para ter um fundo mesmo, para não deixar sem a base por trás. E vai saindo. Eu vou mudar o pincel, porque aqui dentro, ó, esse espaço é menor, já fica mais difícil. E nós vamos fazer esse fundo marfim em todo o fundo do nosso projeto. Aqui embaixo, né, ó, aqui, até os pezinhos dela. Ó, tá vendo que não dá para entrar muito? Então, vem com o pincel número 8, só para você
preencher, né? Pincel novo, saindo. Ó. Tá, gente? Não tem segredo, eu não vou escurecer o fundo, eu só vou passar realmente o marfim com o clareador. Aí já vamos começar pelas carinhas dessas joaninhas aqui, tá bom? Então vamos lá? Pronto, gente, tudo esfumadinho, ó, tá? Bem suave. E agora nós vamos começar pela carinha, né? Das duas, porque elas são um pouquinho diferentes, mas têm a mesma expressão. Separei salmão bebê, amarelo pele, branco, pink ou rosa chá, tanto faz, tá? E o tijolo para sombras. Então, nós vamos começar pela carinha aqui, né? Você pode pegar um pouquinho do salmão bebê e do amarelo pele. Não precisa fazer misturinha, pega os dois juntos, que é bem rapidinho, né? E nós vamos preencher toda a carinha dela com essa mistura do salmão bebê e amarelo pele. Fica uma tonalidade bem bacana. Se quiser também só salmão bebê, tudo bem, fica mais branquinha, né? Fica assim mais clarinha. Então, eu vou preencher aqui todo o rostinho, que aqui é um bichinho também humanizado, né? Fiquei bastante em dúvida, gente, com as cores, porque tem muitas joaninhas que a carinha e o bracinho são nesse tom aqui, cor de pele mesmo, né? E outras, os bracinhos, perninhas, tal, é tudo pretinho. Eu falei, oh meu Deus, e agora? O que fazer? Que cor eu vou pintar o corpo dessa joaninha? Aí decidi pelo salmão bebê e amarelo pele, tanto na carinha, nas carinhas, como nos bracinhos, ó, tá? Depois chegamos aí, só para vocês entenderem. O demais aqui, as perninhas, eu vou passar o preto mesmo, tá? Então, vamos preencher todo o rostinho com esses dois tons. E depois voltamos sombreando, né? Fazendo as bochechas, tudo direitinho. Não cobre o olho, tá? Nós vamos pintar todo o rostinho, salvando os olhinhos. Ainda está úmida, né? Preenche bem direitinho, gente, para não ficar furinhos aparecendo a trama do tecido, tá? Isso é muito importante, porque parece que a gente está com dó de tinta e com economia, e não é isso, né? A intenção não é essa. Aí, com o tijolo, nós vamos escurecer aqui por trás da cabecinha. Não deixa como está agora, eu só estou preenchendo, tá? Nós temos que tirar essa marca. Então, volta
pode ser o amarelo pele mesmo, e matiza as cores, ó. Aí a gente consegue fazer as sombras, mas com delicadeza, tá vendo? Com suavidade, não ficou aquela mancha parada em volta. Observem isso direitinho, tá? Observe também se as tintas estão no ponto mais fino. Nesse calor, gente, que tá fazendo, as tintas secam muito rápido. Ó, aqui em volta do olhinho pode também escurecer. Eu tô com o pincel número 6, mas o ideal é o 4, para não borrar, né? Ó, vem a volta com amarelo pele, esfuma. Aqui em cima, olha, até minhas tintas já estão secando, gente. Questão de minutos aqui, viu? Um pouquinho de branco para iluminar. Embaixo, opa, foi muita tinta. Embaixo aqui da sobrancelhas. Ó, mas sem manchas, bem delicado mesmo. Aqui em volta, tudo, gente, ó, tem que... Eu fiz esse pedacinho aqui, mas, na verdade, vocês têm que sombrear toda a carinha dela, ó. Esse tijolo é ótimo, não é muito escuro. O caramelo já deixa muito escuro o rostinho, né? Então, o tijolo é mais suave. Ó, aqui por trás, né? Em volta dos olhinhos. Embaixo do narizinho aqui, da boquinha. Pode sombrear. Olha como vai dando vida, né? Como ela vai ficando bonitinha. Aí depois nós vamos fazer as bochechinhas e iluminar. E eu vou usar essas mesmas cores para pintar os bracinhos. Ó, manchou, ficou muito forte. Volta com o salmão bebê ou amarelo pele, ó. E esfuma tirando aquela marca parada. Faz aí com carinho, não tenha pressa. Sem correria, porque a gente correndo não capricha. Verdade? O capricho fica lá atrás. E quando você vai devagar, observando direitinho o preenchimento, o desenho, procurem riscar certinho, né? O acabamento fica muito melhor, tá bom? Aqui atrás, né? Pode dar pause no vídeo para me acompanhar. Tudo devagarzinho aí. Embaixo dos olhinhos, aqui, ó, também um branco, só que esse branco não pode só marcar. Então, a gente passa e esfuma acima da boca. Aqui no meio também, um pouco de luz.
certo? Aqui embaixo da sobrancelha. São pontos de luzes que dá vida, né? E com o pink misturadinho com o branco, deixa eu até misturar aqui do lado, senão vai ficar muito escura a bochecha, né? Aí nós vamos fazer aqui, ó, uma bochechinha desse lado também. Então ficou pink com branco, ficou bem mais clarinho, né? O pink sozinho é muito forte. Aí eu vou aproveitar a sujeirinha do pincel e fazer uma sombra aqui. Com essa misturinha aí. Fica bonitinha. Olha que chique. Dos dois lados. Aqui o narizinho, pode passar um salmão bebê. Depois a gente contorna bem bonitinho, tá? Ainda não tá. Não tá pronto. Os olhos depois fazemos. Vamos terminar, já que estamos com as tintas aqui e muito calor, temos que aproveitar que estamos aqui com as cores, né? E vamos preencher os bracinhos. Misturo pele com salmão bebê. O meu até ficou meio rosadinho, né? Pele de bebê. Porque o pincel tava sujo com rosa. E para ela ficar mais iluminada ainda, é só aguardar a secagem e depois voltar aqui com um pouquinho de branco, realçando mais, que seria a luz seca, a maquiagem, né? Realçando sombras e luzes. Bom, eu vou preencher então os dois bracinhos desse jeitinho, com pele e salmão bebê. Pronto, gente. Já preenchi as carinhas e os bracinhos. Dessa aqui também, ó, do mesmo jeitinho, tá bom? Não é difícil, como eu expliquei mesmo, né? E agora nós vamos fazer os olhinhos para essa abelhinha, essa joaninha, eu separei branco, azul hortênsia, azul inverno e o preto, tá? Então, vamos sempre começar com as cores claras. Tô com um pincelzinho número 2, porque não dá, né, gente, pra pintar olhinho com um pincel grande, né? Então, preenche primeiro a parte branquinha do olho, né? E agora, essa parte aqui, ó, com azul hortênsia ou azul bebê, um azul bem clarinho. Aqui vai ser preto, tá? Aguarda um pouquinho a secagem. E com azul inverno, agora não vai pegar muito bem, porque tá muito úmido, né?
Mas vem com azul aqui, ó, bem na beiradinha. Escurece um pouquinho. E com branco ilumina. Depois é só passar o preto na pupila, contornar o olhinho, fazer os cílios e sobrancelhas, né? Mas tudo assim com calma. Inclusive, para fazer cílios, eu sempre falo para vocês, né? Que a tinta tem que estar aquarelada, porque você não vai conseguir fazer cílios fininhos com a tinta grossa, tá? Então, é muito importante quando você vai mexer com preto, com cores de contornos, já dá uma aquarelada com a nossa misturinha lá do Aquarela Silk e diluente têxtil. Aí com o pincel zerinho, o meu é super fininho. Gosto muito dele. Aí nós vamos fazer os contornos dos olhinhos, né? Depois eu vou fazer o outro lá. Sempre você retira a tinta da tampinha e tira o excesso, porque senão vai ficar aquelas bolas de tinta, né? Parada. Ó, pegou, tirou o excesso. E, gente, hoje eu não tô muito boa para contorno, não. Não é verdade? Hoje eu não estou fazendo direito a coisa aqui. Bem fininhos. Sempre limpando o pincel, né? E aqui também, ó. Sobrancelha. Arruma direitinho com zerinho aqui na pupila. E só uma luzinha assim aqui também, ó. Mas aqui eu acho que eu vou passar o azul inverno mesmo. Fica mais delicadinho, né? E as luzes. Opa, tá molhado, gente. Não posso fazer agora. Tá muito úmido. Tem que aguardar um pouquinho a secagem do preto e fazer duas bolinhas aqui, tá bom? Eu vou fazer esse outro olho e dessa irmãzinha também, eu já vou deixar pintado e já mostro para vocês, tá bom? Pronto, gente. Olhinhos prontos, deixa eu me explicar. Eu tô muito gripada, gente. Muita tosse, né? E a gripe realmente me pegou esse ano. Cheguei de férias essa semana, né? Tô pretinha. Olha o estado das mãos, gente. Tô torradinha. E chegando aqui em São Paulo, peguei essa gripona aí, né? Tá muita chuva, muito abafado aqui em São Paulo. E acho que em muitas regiões também, né? Problemas de chuva. Todo mundo realmente
gripado. Meus netos, noras, filhos, tá tudo de cama, gente. Tudo aqui bem gripado mesmo. Mas eu sigo pintando devagar aqui, né? Mas vamos lá. Então, eu tinha deixado para fazer os olhinhos da irmãzinha aqui. Pintei com verde kiwi e branco, preto e aqui branco. Exatamente igual essa outra aqui, né? Do mesmo jeitinho. Contornei o nariz, boquinha, ó, mãozinha, tudo aqui em volta com o tijolo, né? Então fica assim mais suave. Aqui também, olha, boquinha, não passe preto porque fica muito pesado, né? Tijolo em volta das mãozinhas, nada mais, só isso. E agora nós vamos terminar o corpinho das joaninhas, né? Então, a cabecinha aqui, tudo é preto. Nós vamos pintar todos os detalhes das joaninhas com preto. Eu tô com o pincel número 2. Então, aqui, as anteninhas, cabecinhas. Aqui na asinha, a asa é vermelha, mas as bolinhas são pretas. Então, pode passar preto também. Aqui na perninha, né? Aqui embaixo, ó. Tem outra perninha. E essa irmãzinha, do mesmo jeito, gente. Preto puro, por enquanto, tá? Nós vamos passar na anteninha. Aqui, ó, cabeça, as bolinhas. Aqui no peitinho dessa aqui também, viu, gente? Aqui, ó, é preto. E aqui também. Essa irmãzinha aqui, ela é meio listradinha. Então, nos pezinhos, nós vamos fazer listras vermelho, preto, até terminar com o pezinho aqui por trás do lacinho, com preto também, tá? Mas vamos devagar, assim, não confunde, para vocês me seguirem direitinho. Vamos começar por essa, preenchendo todos esses detalhes aqui com preto, tá? Procure devagar, preenchendo bem a trama do tecido, não tenha pressa, faz com capricho, com carinho, começando o ano novo aí, então nada de desespero, né? Tá, então eu vou preencher tudo aqui e já mostro para vocês. Pronto, gente, tudo pretinho, olha os detalhes, observem direitinho, ó, a perninha, as bolinhas aqui das asas, cabecinhas, olha aqui deste lado, tudo preto, tá, gente? Não tem outra cor, não, é só preto mesmo. E agora nós vamos preencher as asinhas. Separei aqui o vermelho escarlate, pincel número 2, e nós vamos preencher todos esses espaços aqui, ó, com o vermelho escarlate, tá? Asinha do lado de cá também. A da irmãzinha. Vamos preencher tudo com vermelho escarlate. Aqui eu tenho um coraçãozinho, ó, pode preencher também. E as listras, né, do
corpinho. Aqui é vermelho. E aqui nas perninhas também, ó. Vermelho, preto, vermelho. Aqui já entra a sapatilha. E do mesmo jeito aqui, tá bom? Vamos lá preencher? Pronto, gente. Vermelho, tudo sequinho, tá? Eu coloquei também nos lacinhos, né? Vermelho escarlate. E agora, nós vamos sombrear com o vermelho profundo. Por trás aqui dos dedinhos, para dar profundidade, ó. Vem aqui por trás, vai com o pincel número 2, para você não borrar. Aqui atrás da cabecinha. É um detalhe, gente, essa sombra, mas que fica, assim, dá um resultado muito bom. Não fica uma pintura plana, sem movimento, né? Fazendo sombras e luzes, a gente tem um resultado muito melhor. E depois que você sombrear tudo, né? Nos lacinhos, inclusive, ó, aqui no pezinho, vem por trás aqui do miolo do laço, escurece também. E deixa secar aí. Já já nós vamos iluminar com vermelho fluorescente, que é esse da tampinha preta aqui, ó. Ele é muito lindo, é uma cor assim que eu gosto muito, sempre estou falando para vocês o quanto é importante vocês terem aí em mãos esse vermelho fluorescente. Aqui no laço, ó, também nessas marquinhas, pode escurecer. Não deixa a tinta parada, ó, dá uma esfumadinha. Aqui por baixo também, né? Aqui nesse detalhe do lacinho. Na outra asinha. Escurece por trás aqui, ó, vai com cuidado. E aí, depois que vocês terminarem tudo, tá? As sombras, aí nós vamos iluminar com vermelho fluorescente aqui em volta das bolinhas pretas, né? Fica bem bonito. Essa outra aqui, ó, a irmãzinha, eu já sombreei aqui por trás, ó, dá para vocês perceberem que tá mais escurinho aqui, né? Aqui por trás. E iluminei aqui em volta com vermelho fluorescente. Um coraçãozinho, ó, de um lado mais escurinho, do outro lado mais iluminado com fluorescente. Fica show, né, gente? Um detalhezinho, mas muito bacana. Eu vou terminar aqui, então, as sombras e luzes. E nós vamos fazer os detalhes, né? Vestidinhos, sapatinhos. Definir as joaninhas. Então, agora nós vamos começar pelos vestidinhos, né? Sempre eu começo
por essa joaninha, que provavelmente eu vou fazer vermelho esse vestido, mas vamos começar por esse vestidinho aqui, ó. Eu separei verde kiwi, verde musgo, já o branco, né, para iluminar. Então, eu vou começar aqui da blusinha. Pincel número 2, porque o espaço aqui é bem pequenininho. Então, com o verde kiwi, nós vamos preencher. Eu estou puxando para esses tons de cores, gente, para combinar com o meu barrado aqui, né, do avental, que tem muito vermelho e verde. Mas aí depende do seu acabamento, do seu barradinho aí em volta do seu avental, você pode inclusive mudar, tá? Não precisa ser uma roupinha verde, pode ser uma roupinha rosa, uma roupinha azul, como vocês preferirem. Então, passa o verde kiwi por partes, né? Eu vou passar em toda essa blusinha aqui, ó, tudo aqui. Depois eu vou sombrear com verde musgo e iluminar com branco. Bem simples, tá, gente? Não tem segredo, não. Só procura preencher direitinho para cobrir bem a trama do tecido. Ainda tô rouca, né, gente? Tô evitando falar. Verdade. Tô quietinha aqui, procurando só pintar. Falar o menos possível para não dar crise de tosse. Porque tô naquela fase da gripe, que é a expectoração, né? Então, a gente fica com muita tosse. Preencheu, vem com o verde musgo, dá uma sombreadinha, né? Para deixar uma pintura bonita, com movimento. Tá? E vocês podem preencher todo o trabalho desse jeito. Vestidinho, essa parte aqui de baixo, né? Do babadinho aqui embaixo, ó. Pode preencher direto já com o verde musgo, para dar profundidade, para quando a gente pintar essa parte de cima, realçar bem, né? Então, aqui tudo embaixo, ó, pode passar o verde musgo. E depois é só entrar na sainha e preencher com o verde kiwi mesmo. Aí depois, com calma, nós vamos fazer as sombras, as luzes, tá? Então, só preenchimento do fundo, inclusive aqui dos lacinhos aqui em cima, ó. Pode preencher também. A sapatilhas pode também passar o verde kiwi. E já voltamos com verde musgo.
Olha, gente, o acabamento desse vestidinho verde é reforçar aqui por baixo com verde musgo, né? Ó, deixa mais escurinho. Tanto aqui embaixo, como também aqui por trás, ó. E já esticando um pouco mais esse franzido aqui, essas marquinhas do franzido, ó. Fica mais escurinha a sainha. Aí você vai passar em toda a sainha aqui, ó, nesse franzidinho, o verde musgo. Ó, aqui você já vira a mão para esse lado, ó, né? Aqui para cá e deste lado, para ela ficar assim bem abertinha, né? Sombreia, reforça também os lacinhos aqui por baixo com verde musgo, né? Pra gente começar a fazer as luzes. Eu comecei esse pedacinho, porque na verdade, gente, é bem simples mesmo, ó. Com o pincelzinho número 4, nós vamos pegar o branco, tirar completamente, ó, o excesso. O pincel vai assim, bem sequinho, e nós vamos puxar as luzes desse franzidinho. Cuidado que aqui, ó, nessa parte, a luz está para esse lado. E aqui já começa a iluminar este lado aqui. Inclusive, gente, eu pensando aqui, pensei, olha só, em iluminar com verde maçã, sabe? O verde maçã, ele dá uma tonalidade assim, mais verdinha, puxando pro amarelo, sabe? Fica assim muito bonitinho. Mas eu não tenho certeza se eu vou passar ainda, porque eu quero primeiro trabalhar aqui as luzes, né? Pra gente definir se passa ou não o verde maçã. Ó, procura acertar direitinho essa preguinha aqui, né? Esse franzido, ó. Arrasta a tinta. Só sujeirinha, eu já tirei o excesso. Ó, estica o máximo que vocês puderem para ela ficar bem bonitinha. Aqui dá para vocês verem que eu já coloquei um pouquinho de branco, tanto aqui como aqui e na barriguinha também. Tá tudo seco, fundo, tá, gente? É a técnica úmido sobre seco. Tá tudo seco, úmido, só tá o meu pincel aqui. Aqui na sapatilha, cuidado na hora que vocês estiverem preenchendo com verde kiwi e o verde musgo nesse laço. Aguarda a secagem e vem com um pouquinho de branco, como eu fiz aqui, ó, iluminando.
tá bom? Ó, nessa sapatilha eu até passei um pouquinho aqui, ó, do verde maçã. Deu um tomzinho assim mais clarinho, né? Mas é um opcional. De repente você não tem a tinta aí, então fica só com branco e o verde kiwi, tá bom? Então eu vou reforçar bem aqui essas preguinhas, tirando sempre o excesso de tinta, espalhando, ó, não deixa parar essa tinta, gente. Tem que esfumar, ó. Certo? Vai ficar mais graciosa. Podemos fazer também umas bolinhas, que nem eu fiz nas abelhinhas, né? Com pincel zerinho. Umas bolinhas aqui em volta, ó. Bem delicadinho mesmo, mas dá um charme, né? Fica bonitinha. Deixa eu ver se aqui fica bom também. Não destaca tanto, mas não há necessidade. Vou até tirar, tá? Deixar só as bolinhas aqui em volta. Pode contornar todos os detalhes com verde musgo mesmo, para acertar direitinho o desenho, né? Vai com carinho, arrumando com pincel zerinho, que vai ficar bem bonita. Eu vou terminar então aqui essa saia e já vamos preencher então o outro vestidinho. Vestidinho verde, prontinho, né? Olha que fofura. Bem simplesinho, mas bonitinho. E agora nós vamos preencher o vestido vermelho com as mesmas cores que nós preenchemos as asinhas, né, o lacinho. Então eu tenho aqui o vermelho escarlate e o vermelho profundo. Eu vou começar, gente, por aqui, ó, por baixo da sainha aqui do vestidinho dela. Vem com vermelho profundo, eu tô com o pincel número 4. E vamos preencher toda essa parte de baixo aqui, ó. Pode preencher sem preocupação. Tudo preenchidinho aqui embaixo, né? Com púrpura. Adiantei já as sapatilhas. Com púrpura não. Vermelho profundo. Mas pode ser púrpura também, tá, gente? Se vocês não tiverem aí. Eu prefiro o vermelho profundo, que ele é mais profundo. Verdade. Então, as sapatilhas também, ó. Vermelho profundo aqui por trás do lacinho. E completei com vermelho escarlate. A roupinha, a parte de cima também, ó, vermelho escarlate, um pouquinho do vermelho profundo aqui em volta. Esse decotinho aqui, eu vou preencher direto com vermelho fluorescente, tá? Assim já fica mais bonitinho. Bom, o mais importante é essa parte aqui da sainha. Eu estou com o mesmo pincel, número 4. Então, nós vamos preencher com vermelho, tomate ou escarlate, né? E já vai acentuando
esses franzidinhos aqui, ó, com o vermelho profundo. Depois é só iluminar com vermelho fluorescente, tá? Então, ó, fizemos um pedacinho, aí já vem aqui, já puxa a sombra, né, das pregas. Olha como que fica mais forte, né? Então, ó, novamente, preenche com vermelho. Aí nós vamos aguardar a secagem, realçar novamente as sombras para iluminar com vermelho fluorescente, tá? E vai seguindo preguinha por preguinha até aqui na pontinha, sendo que a preguinha é mais escura, né? Depois que estiver sequinho, quando eu terminar tudo aqui, eu vou voltar e escurecer mais com profundo nessas preguinhas franzidas, tá? Aí depois voltamos com o vermelho fluorescente, dando mais vida, né? Deixando mais iluminada a sainha. Agora, tudo sequinho, né? Nós vamos iluminar aqui a parte de cima. Tem que estar seco, tá, gente? Porque o fluorescente é uma tinta transparente e ela só pega quando o fundo está seco. E aqui ficou fácil, ó, já que puxamos com vermelho profundo as preguinhas, então é só iluminar com vermelho fluorescente, ó, arruma direitinho e esfuma. Tá? Então, nós vamos fazer isso em todos os babadinhos aqui, franzidinhos, que vai ficar mais alegre, né? E já separei aqui 2 stencils simplesinhos, pequenininhos, ó, um de borboleta, borboletinhas, e aqui um de florzinha. Nós vamos decorar os vestidinhos, sapatilhas, onde vocês quiserem aí para ficar mais bonitinho ainda. E agora, gente, vamos colocar aqui umas borboletinhas, né? Eu separei uma brochinha e o preto, né? Eu estava conversando com a Maísa esses dias aí, e ela falando da dificuldade que é preencher espaços pequenos com pincel pituá, né? Porque o pituá, ele é bem... Deixa eu pegar um aqui. Olha, é uma brocha grande, né?
Então, fica difícil você trabalhar porque ela acaba borrando, pegando outro pedacinho do stencil. Então, vocês podem usar qualquer pincel velhinho, pequeno, para fazer os detalhes, né? Os stencils pequenininhos, que o pitois realmente é bem pequeno. Olha lá que gracinha, né? Então, eu vou intercalar uma aqui, aqui não, aqui sim, aqui não, e vamos até o final desse jeitinho aqui, ó. Não precisa prender, com a própria mão aqui você consegue apoio, né? E vamos esfumando. No outro vestidinho, verdinho lá, aí eu quero fazer o mesmo, mas com florzinhas, né? Ao invés de colocar borboletinhas, eu vou colocar nesse vestidinho aqui, ó, essas florzinhas aqui, tá bom? Pretinhas mesmo, acho que fica bonitinho. Olha só, gente, que belezura de vestidinhos, né? Se quiser pode pôr também nas sapatilhas, mas eu não coloquei não quero correr o risco do exagero, né? Mas pode sim, inclusive no lacinho, botar umas borboletinhas aí se vocês quiserem, né? E para finalizar as joaninhas, nós vamos fazer uma luzinha seca, bem seca mesmo, tá, gente? Não tem nem tinta no meu pincel. Com branco, tira totalmente a tinta e vamos fazer uma luzinha seca, bem sequinha aqui na frente. Aqui um pouquinho também, que dá um efeito assim de luz aqui na perninha, né? Mas, gente, olha, é pouca tinta mesmo. Que imagina vocês colocarem uma mancha branca com muita tinta, que não vai ficar legal, né? Então, aqui é só uma luzinha seca mesmo, para iluminar. E nessa outra, também aqui na cabecinha, ó, só uma sujeirinha de tinta. Acabou no pincel, pega mais, tira o excesso totalmente, né? E volta lá com a mão bem leve, tá? Para não ficar manchado, tem que ficar só uma luzinha bem bonitinha. O piso, eu não esqueci não, parece que elas estão voando, né? Ó, elas estão dançando, de repente, um pulinho aí, pode ser com verde mesmo, tá, gente? Aqui, ó, verdinho, kiwi, ou verde folha, ou verde musgo, só para dar um apoio no piso. Assim elas não ficam voando, né? Do outro lado, a mesma coisa. Pode iluminar com branco, nas bordinhas, ó, para ficar bem natural. E na sequência, gente, nós vamos fazer aqui, olha, pode ser o stencil que vocês quiserem, que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá? Eu tenho esse aqui que eu gosto bastante, ele é um tanto antigo, Por Onde For, Floresça, né? Então, eu vou colocar uma fita crepe aqui para ela
não se mover. Deixa eu ver a posição. Aqui tá bom já. Coloca a fita para não se mover, né? E com aquela brochinha lá. Aqui pode ser até o pituá, tá, gente? Porque são letras maiores. Mas eu ainda prefiro uma brocha pequena para esfumar. Cuidado que letras borram mesmo se você não for com cuidadinho, tá? Se você for assim rápido, de repente pode borrar. Pincel bem sequinho e vamos esfumando. Não é rapidinho não, tá, gente? É como eu estou fazendo aqui, ó. Vai com carinho para a letra não borrar. Não pode levar muita tinta. Esse é o segredo. Tá bom? E aqui a florzinha, podemos fazer verde as pétalas, né? E a flor vermelha. Acho que vai ficar legal, vai combinar com o barrado aqui. Então, vamos lá, gente? Bem devagarzinho, nós já estamos finalizando o nosso projeto, a nossa aula, né? Então, vale a pena caprichar. Prontinho, gente. Olha que fofura que ficou nosso avental. Acabei utilizando aqui, ó, a florzinha, aqui embaixo, ó, duas florzinhas que são as mesmas aqui do stencil, né? Eu achei que ficaria mais bonito com uma florzinha nos pezinhos. Olha que avental mais fofo, gente. Muito lindo, né? Eu amei. Eu gostei bastante. Pena que eu não vou usar, né? Porque eu sou mais gordinha e esse avental ele deve ter o quê? 56 de largura por 70 de altura. Mas é um bom tamanho, tá, gente? É um bom tamanho para vocês aí estarem fazendo. Inclusive, já encomendei vários aventais deste tipo com o bordado à mão. Tá vendo aqui que é tudo feito à mão, gente? Chique, né? Não teria paciência, não. Realmente tem que ter muita paciência. E coloquei com um pincel zerinho umas bolinhas pretinhas aqui na sapatilha. Achei que precisava, sabe, gente? Tava vazio. Umas bolinhas pretas também aqui no lacinho, né? Na outra sapatilha aqui também tem bolinhas pretas. Uma bolinha branca de luzinha aqui na bochecha. Dá para vocês verem que tem uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha de cada lado, só para dar uma luz, né? E ficar bem bonitinhas. Bom, gente, fechando esse vídeo, e agora eu vou pintar porquinhas. Num casal de porquinhos aí, acho que vai ficar bem legal, vocês vão gostar também, tá bom? Fica novamente a dica, se vocês quiserem pintar só uma joaninha, né? Ou no pano de copa, ou num batimão, né? Toalhinha, centro de mesa, avental, o que for. Vocês podem estar pintando uma só, e aí dá para fazer um joguinho aí, um kit bem legal, né? Mas como eu gosto sempre de passar bastante informações para vocês, então eu pintei já duas de uma vez, para vocês terem aí opção nos trabalhos de vocês, tá bom? Vou deixar vocês aí com muito carinho. Foi um vídeo difícil de fazer, gente. Vocês não imaginam como foi difícil por causa da gripe, da Covid, né? Então, eu fui indo devagarzinho, devagarzinho, cada dia melhorando mais, a voz saindo. Agora minha voz já tá bem melhor, né?
mas eu não desanimei. Vim aqui no estúdio todos os dias, um pouquinho, até que nós terminamos, tá bom? Um beijo carinhoso para cada uma de vocês e até a próxima. Beijinho, tchau, tchau.